Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nesse encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz alta. Na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Amém? Eu vou pedir para o Guilherme, para alguém correr lá no som, Mateus, deixa mudo tudo, menos esse microfone aqui,
Está dando um pouquinho de microfonia, eu acho que é porque está entrando nos microfones ali. Deixa só o que está escrito pregador, tá, Jaque? O resto pode deixar tudo no mudo. Ei, som. Aí, melhorou. Queridos irmãos, vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós buscamos a Tua face mais uma vez e pedimos que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração e que essa palavra seja a palavra do Senhor para a nossa vida, Pai, e que ela possa nos fortalecer, nos encorajar e nos ajudar, ó Pai, diante das nossas batalhas e das nossas dificuldades. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Algum de vocês já passou por alguma situação na vida, um problema, um momento difícil, em que você não sabia o que fazer? Alguém já passou por isso? Levanta a mão bem alto. Você olha para a situação e fala, meu Deus, o que é que eu faço agora? O que é que vai ser de mim? No último sábado, eu compartilhei no grupo da igreja, nós recebemos a notícia do falecimento do seu Antônio, né? O seu Antônio e a dona Olinda, eles frequentaram a nossa igreja durante um breve período de tempo, desde que eles se mudaram para Osasco. E ao receber a notícia do sepultamento, o Silvio e a Ju tiveram a tarde visitando eles, e assim que acabou o ensaio do louvor, eu fui lá também para a casa dela. Por incrível que pareça, o Silvio tinha me passado as orientações, mas eu não conseguia achar a casa de jeito nenhum. Descia, subia a rua. Aí quando eu já ia desistir, eu vi uma rua com uma porta de vidro, o Silvio tinha falado que tinha uma porta de vidro, eu falei, deve ser aqui. Aí eu bati palma, saiu uma mocinha, eu falei, aqui que mora a dona Olinda? Ela falou, é. E graças a Deus que eu achei. Entrei, conversamos, oramos. Apesar da tristeza, né, por perder um companheiro de uma vida, 58 anos de casado, ela estava bastante forte, bastante consolada, né, pela certeza de que a vontade de Deus se cumpriu na vida do seu marido, que vinha de períodos muito delicados na sua saúde, né? Então ela entendeu que ele descansou no Senhor. Quando nós oramos e eu me levantei para ir embora, quando eu já estava chegando no portão, ela olhou para mim e eu percebi que era um olhar diferente. Era um olhar assustado, era um olhar amedrontado. E aí ela virou para mim e perguntou mais ou menos assim, e agora, pastor, o que eu faço da minha vida? O que é que eu faço da minha vida? Para onde eu vou? Com quem eu fico? O que vai ser de mim agora sem o meu marido? Quantas situações, meus irmãos, nós não passamos que nos levam a questionar, o que eu faço? O que será para mim? Situações como a morte de um ente querido, situações como a gente receber a notícia de que a gente tem uma enfermidade grave, ou alguém que a gente ama tem uma enfermidade grave, situações como crises no casamento, situações como o distanciamento ou afastamento dos filhos, crises financeiras graves, né? Quantos de nós aqui já não passamos pela situação de olhar e falar, meu Deus, o dinheiro acabou, ainda tem dias pela frente, o que eu vou fazer? Ou uma situação em que a gente é demitido no trabalho depois de anos numa mesma empresa, né? O que vai ser de mim? O que eu vou fazer da vida? Como é que eu vou sustentar a minha família? O fato é que é simplesmente apavorante quando nos deparamos com situações em que a gente não sabe o que fazer. O texto que a gente leu, ele mostra para nós o rei Josafá numa situação como essa. Você que tem participado do nosso curso da escola dominical, já sabe que os livros das crônicas são livros que relatam histórias com relação aos reis de Judá apenas, não falam do reino do norte, Israel. E sabe também que na narrativa dessas histórias, desses fatos acerca desses reis de Judá, há sempre uma qualificação que é feita logo no começo da narrativa. Se eles foram bons ou maus, se eles fizeram ou não fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, ou se andaram ou não andaram no mesmo caminho de Davi, o seu antepassado. O reinado de Josafá ele começa a ser descrito para nós em 2 Crônicas, capítulo 17. E é muito interessante, pelo menos na minha percepção, o texto vai mostrar para nós que ele não foi apenas um rei bom, ele foi um rei excepcional. Ele foi um rei acima daqueles que foram considerados bons.
Obviamente ele não foi perfeito, ele era pecador como eu e você, e ele cometeu alguns erros, como por exemplo o erro de ter se unido ao rei de Israel, Acabe, que era um rei perverso, casando-se com uma das suas filhas e fazendo com ele uma aliança militar para poderem guerrear contra a Síria, o que acabou muito mal. Mas no geral, meus irmãos, ele foi um rei fantástico. A descrição do seu reinado fala de suas benfeitorias como administrador do reino, mas destaca principalmente o seu desempenho como pastor de Judá, a sua preocupação com a vida espiritual daqueles que estavam debaixo da sua autoridade. O capítulo 17 começa falando para nós que ele andou nos caminhos de Davi, fala que ele buscou ao Senhor e que durante toda a sua vida ele andou em seus mandamentos. Quando a gente olha o versículo 6, é por causa desse versículo que eu creio que ele foi um rei excepcional, ele usa uma expressão curiosa para se referir a Josafá. Diz assim: o coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor. O coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor. Isso traz a ideia de que, comparado com outros reis de Judá, ele foi ainda além no cuidado e no zelo para seguir os caminhos do Senhor e para conduzir o povo de Deus também nesses mesmos caminhos. O texto fala que ele removeu os Baalins, que eram estátuas, postes ídolos, onde o deus Baal era adorado, né? Lembrando que naquele contexto o rei Acabe no norte era casado com Jezabel, que era devota, né, do deus Baal. Josafá acabou com os Baalins, acabou com todos os postes ídolos do seu território, livrando assim o povo, né, do grande erro, do grande engano da idolatria. Além disso, o texto fala que ele enviou oficiais, levitas e sacerdotes por todo o seu reino, por todas as cidades, para poder ensinar a lei do Senhor para o povo. E certamente, meus irmãos, não há dúvida de que essa reforma espiritual que Josafá faz gerou um avivamento espiritual muito grande no povo. A gente tem falado, né, de avivamento, e a gente vê no texto esse avivamento acontecendo ali. Era um povo que não apenas ouvia a lei do Senhor, mas era um povo que obedecia à lei do Senhor. E partindo do princípio da justiça retributiva, que a gente vê lá em Deuteronômio, capítulo 28, a obediência, né, a retidão do povo de Israel, acaba implicando sobre eles naquele momento bênçãos abundantes. De forma geral, essas bênçãos descritas no texto, elas vinham em forma de paz com relação aos seus inimigos, eles não eram ameaçados, eles não eram atacados, e também vinham em forma de prosperidade em múltiplas áreas. Josafá enriqueceu muito, o reino enriqueceu muito, Judá enriqueceu muito. E é interessante para a gente, à luz da história que a gente está lendo, a gente observar os avanços militares que houveram em Judá durante o reinado de Josafá. Esses avanços são descritos no capítulo 17, do versículo 12 a 18. O texto vai dizer que nesse contexto Josafá se tornou um rei muito poderoso, ele construiu diversas cidades fortificadas, ele construiu diversas cidades armazéns, que eram onde eles guardavam mantimentos, no caso de um cerco, no caso de uma guerra. E ele possuía, naquele momento, um exército de aproximadamente 1.200.000 homens. Já pensou? 1.200.000 homens. Mesmo tendo cometido o erro que eu citei há pouco, de ter se unido ao perverso rei Acabe numa batalha contra os sírios, o final do capítulo 19 vai mostrar para a gente Josafá vivendo em paz em Jerusalém e zelando pela vida espiritual do seu povo. Até que um dia essa paz é quebrada. E a paz é quebrada, meus irmãos, pela notícia de que uma grande multidão, e a ideia do texto mesmo é de um povo que não se podia contar, não se podia ter ideia do quão grande era, uma grande multidão formada por uma aliança militar entre os amonitas, os moabitas e um povo que é chamado de meunitas, que alguns dizem que são os edomitas, né, que vêm lá de Esaú, estavam a caminho para atacá-los. E quando a notícia desse grande exército chega, segundo o texto, ele já está numa cidade chamada En-Gedi, que fica aproximadamente 40 quilômetros de distância. Já pensou chegar o Kim e falar assim, está vindo um exército gigantesco para atacar vocês em Votuporanga e eles já estão em Fernandópolis.
Vocês têm questão de dias ou questão de horas para poder fazer alguma coisa. Qual foi a reação de Josafá, meus irmãos? Ele era humano como eu e você. E o versículo 3 vai dizer: então Josafá teve medo. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a prosperidade e o poderio militar de Judá? Mais de 1.200.000 soldados sob o seu comando? Meus irmãos, para ele ter sentido medo com a notícia, é porque o exército inimigo era muito maior que o seu. De modo que, pelo relato daqueles que viram as suas tropas, seria impossível vencê-los. Os homens já chegaram e falaram assim: olha, eles estão a 40 quilômetros e não tem como a gente resistir a eles em batalha. E agora? E agora? Estava indo tudo tão bem, tanta prosperidade material, tanta prosperidade espiritual, e aparece uma situação como essa, e Josafá simplesmente não sabe o que fazer. O coração dele se enche de medo. A conclusão, meus irmãos, é o que ele diz ao Senhor na primeira parte do versículo 12, quando ele fala: não há em nós força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. E aí eu lanço a pergunta para os irmãos: o que fazer quando não se sabe o que fazer? O que fazer quando não se sabe o que fazer? A Sandra acertou, a Sandra apontou para cima. Josafá, assim como a Sandra, era crente, viu, pastor Antônio? E o Josafá, a primeira coisa que ele faz, o que é uma lição essa noite para mim, para você, quando a gente enfrenta momentos semelhantes, é decidir buscar ao Senhor e se humilhar diante dele. É a primeira atitude de Josafá no texto. Versículo 3 diz que ele decidiu buscar o Senhor e ele proclamou um jejum. Não apenas no palácio, não apenas em Jerusalém, mas em todo o reino, em todo Judá. E o texto diz que todo o povo se congregou. Cada um saiu da sua cidade, cada um saiu da sua casa, e eles foram então até Jerusalém, no templo do Senhor, e eles se reuniram ali com um único propósito: buscar ao Senhor, se humilhar diante dele para pedir socorro, para saber o que fazer diante daquela situação. Ao ler isso, uma das coisas que eu me perguntei foi a seguinte: o que é que fez com que Josafá tivesse tal postura? E o que é que fez com que todo um reino se voltasse ao Senhor naquele momento, jejuando e clamando por socorro? O que fez com que eles fizessem isso? E a resposta que eu dei, meus irmãos, foi a seguinte: lembram que eu falei agora há pouco que eles estavam vivendo um momento de avivamento espiritual em todo o reino, em toda nação. Não haviam mais ídolos em Judá. A lei do Senhor era ensinada e obedecida. A aliança com Deus era honrada naquele momento. E a vitalidade espiritual deles, a proximidade deles, a vida deles com o Senhor, era algo tão grande, tão maravilhoso, tão vivo, que eles não pensaram em soluções humanas como primeira opção. Porque na nossa vida, muitas vezes, quando aparece um problema e a gente não sabe o que fazer, a gente tenta agir pelas próprias forças. A gente tenta uma solução humana. Por exemplo, eles poderiam tentar fazer um acordo diplomático com seus inimigos, se entregando como escravos, como vassalos, ou pagando os tesouros do reino para que eles se desviassem dali e não os atacassem. Eles poderiam fazer alianças com os povos estrangeiros. Podia mandar um WhatsApp para o rei Acabe, falando: Acabe, desce aqui que o pau vai quebrar. Os caras estão chegando aqui. Ou Faraó, vem aqui, eu vou pagar dinheiro, traz todo mundo aí, que nós precisamos de gente. Eles não fizeram isso. Eles poderiam ainda precipitadamente confiar na própria força, não é verdade? O exército estava bom, o salário estava em dia, o equipamento era novo, as cidades fortificadas, os armazéns estavam cheios, 1.200.000 homens. Ele falou assim: vamos! Eles querem brigar? Vão brigar. Mas eles estavam tão íntegros, tão fortes espiritualmente, tão próximos do Senhor, que quando o problema surge, meus irmãos, Deus é a primeira e única opção de livramento para eles.
Sabe o que isso ensina? Para todos nós, isso nos ensina o seguinte: não espere os problemas chegarem para se fortalecer espiritualmente. Não espere os problemas chegarem para buscar ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Não espere os problemas chegarem para buscar viver em santidade, para orar mais, para ler mais a palavra do Senhor, para desejar mais estar aqui no meio do povo de Deus. Se tudo isso que eu falei for algo corriqueiro, for algo constante na sua vida, quando os problemas chegarem, mesmo que você não saiba o que fazer de imediato, você não terá dúvidas nem por um minuto de que a resposta e o socorro estão no Senhor. Amém? A partir do versículo 5, eles estão reunidos em Jerusalém, no templo, como eu falei, e a partir do versículo 5, Josafá ele se colocou em pé no meio da congregação, e ele fez uma oração ao Senhor. E nessa oração a gente percebe alguns elementos interessantes. O primeiro deles é a declaração da grandeza, do poder e da soberania de Deus sobre todas as coisas. Josafá introduz a sua oração falando que Deus é o Deus dos céus. É o Deus que domina sobre todos os povos da terra, inclusive sobre aqueles que estavam indo atacar o povo de Deus. É o Deus que na mão dele estão a força e o poder, e ninguém pode resistir-lhe. A segunda lembrança, meus irmãos, aliás, o segundo elemento é a lembrança de que o Senhor é o Deus que vence os inimigos do seu povo. O Senhor é o Deus que vence os inimigos do seu povo. No versículo 7, Josafá faz referência à expulsão dos povos de Canaã, quando Josué entrou com o povo vindo do Egito, dizendo, meus irmãos, que foi o Senhor que expulsou aqueles povos, que foi o Senhor que deu a eles aquela terra, a terra prometida, a terra que emana leite e mel, a terra que havia sido prometida ao amigo de Deus, Abraão. O terceiro elemento é a referência que eles fazem às promessas de Deus. E aqui tem um elemento muito lindo. Eles remetem às promessas do Senhor. Quando a gente volta no livro de 2 Reis, lá no início do livro, a gente vê o templo do Senhor terminando de ser construído, a gente vê Salomão fazendo algumas festividades para poder consagrar o templo, e chega um momento em que o próprio Deus se manifesta a Salomão e faz ali uma aliança com ele que diz respeito ao templo. E nessa aliança, Deus diz assim para Salomão: ouvi a sua oração, e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar, porque eu escolhi e santifiquei esse templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Olha a promessa que o povo de Deus tinha. Quando a tragédia viesse, quando inimigos estivessem à porta para atacar, quando a comida faltasse, em toda e qualquer situação, para onde eles deveriam correr? Para o templo do Senhor. Ali eles deveriam pedir a ajuda, o auxílio, o socorro do nosso Deus. Quando o rei Josafá e o povo de Israel se reúnem no templo naquele dia, para jejuar, orar e pedir a ajuda de Deus, eles estão dizendo para o Senhor assim na sua oração: estamos aqui em obediência à aliança que o Senhor fez com Salomão. O Senhor falou para a gente estar aqui e nós estamos aqui. Os inimigos estão na nossa porta para nos expulsar da terra que o Senhor nos deu, da cidade santa, do templo que é tua habitação. Subimos ao teu templo, nos humilhamos, estamos clamando a ti, porque confiamos no Senhor e confiamos naquilo que o Senhor prometeu na aliança que fez com Salomão. E Josafá então, meus irmãos, ele termina a sua oração no versículo 12 dizendo assim, eu não falei no começo, e eu deixei para cá de propósito, ele fala: Senhor, não sabemos o que fazer,
mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós estamos no Teu templo, na Tua casa, na Tua presença, recorrendo à aliança, às promessas que Tens para nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós cremos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Meu irmão, minha irmã, quando nós não sabemos o que fazer, nós olhamos para Deus. E nós não tiramos os olhos dele de forma alguma. E nós fazemos isso porque pela fé nós cremos que Ele cumprirá as promessas que Ele tem para a nossa vida, independente do que nós estejamos enfrentando. A promessa não era restrita a Salomão, a promessa não era restrita ao povo de Judá. A promessa é minha e é sua também, e são muitas. Assim, apenas como exemplo, nós podemos pegar as promessas que o Senhor faz na Escritura com relação ao medo. Lembra dos não temas? Tem muita gente que fala que na Bíblia tem 365 ou 366 não temas, um para cada dia do ano. Isso não é verdade, tá bom? Isso é lenda, tá? Tem bastante? Tem em torno de 100, mas não são 366. Ora, meus irmãos, mas se tivesse uma, já não seria suficiente? Né? Por que a gente quer 366? Mas por volta de 100 vezes aparece a expressão não temas. E em muitas dessas ocorrências, meus irmãos, aliás, quase todas, a ordem para a gente não ter medo é seguida de uma promessa do Senhor. E eu separei aqui 3 exemplos para você essa noite. Primeiro, Isaías 41:10, texto muito conhecido. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Olha que promessa maravilhosa. Não temas. Outro texto conhecidíssimo, Josué 1:9. Não foi isso que eu ordenei, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado. E qual que é a promessa? Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. E o último exemplo que eu quero citar, um texto que eu acho lindíssimo, Sofonias, capítulo 3, 16 e 17. Diz assim: naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor seu Deus está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Meu irmão, minha irmã, quando os problemas surgem e não sabemos o que fazer, nós devemos ir ao templo para nos encontrarmos com o nosso Deus, para nos humilharmos diante dele, para expormos a nossa causa em profunda confiança de quem Ele é, baseado naquilo que Ele prometeu para nós. Só que esse templo que eu estou falando, que a gente precisa ir, não é esse templo, não são essas paredes. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como você sabe, o povo de Deus ia até o templo do Senhor em Jerusalém para se encontrar com Ele. Mas na Nova Aliança, o nosso lugar de encontro com Deus já não é mais um local físico, é uma pessoa. É uma pessoa. Quem é essa pessoa, meus irmãos? Quem é? Fale bem forte. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro templo. O templo, glorioso templo de Jerusalém, é apenas uma figura de Jesus, daquilo que Ele representa. Quando eu falo para você que nós precisamos ir até o templo se encontrar com o Senhor, nós precisamos ir até Jesus. Ele é o mediador da nova aliança. Ele é o caminho até Deus. Ele é o verdadeiro lugar onde nós encontramos o Senhor. Nele, somente nele, por meio dele, nós nos apropriamos de cada uma das promessas de Deus para a nossa vida. E eu vou ser categórico no que eu vou falar agora. Sem Jesus não há como nós recebermos as mesmas bênçãos que o rei Josafá e Judá receberam. Sem Jesus não tem como. Para a gente encurtar a história, meus irmãos, por causa do nosso tempo, o texto é longo. Imediatamente após orarem, o texto vai dizer que o Espírito do Senhor desceu sobre a vida de um dos levitas que estavam ali. E por meio daquele homem, o Senhor transmitiu uma mensagem para o seu povo. Versículo 15, o Senhor disse assim:
Não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Você que é filho de Deus, você que é nascido de novo em Jesus Cristo, olha que bênção que nós temos. As nossas batalhas não são nossas, meus irmãos. As nossas batalhas são do Senhor. E muitas vezes na nossa vida, Deus permite que elas venham até nós para a gente aprender a confiar nele. Para a gente aprender a viver em dependência do Senhor. E muitas vezes para a gente poder ver o poder e a glória de Deus se manifestando na nossa vida. Se manifestando ao nosso redor. Vejam o privilégio que Deus dá para o seu povo nessa história. A ordem, meus irmãos, nos versículos 16 e 17, que Deus dá para o seu povo é a seguinte: amanhã vocês irão ao encontro deles. Então está dizendo assim, o exército está vindo, vocês vão se arrumar, viu, Adalto? Vai colocar a farda, vai colocar o armamento, vai colocar o capacete, e vocês vão se posicionar em campo de batalha, e vocês vão ao encontro deles. Aí o Senhor diz, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Na sua vida, nas batalhas, nas lutas que você enfrenta, se prepare, se posicione diante do inimigo, mas abaixe as mãos e descanse. É isso que Deus está falando. Abaixe as mãos e descanse. Fique parado e contemple o Senhor dos exércitos lutando por você. O Senhor dos exércitos lutando as suas batalhas. O Senhor dos exércitos nos dando salvação. Quando a gente fala para Deus, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu imagino o Senhor falando para a gente, fica tranquilo porque eu sei. Ah, mas eu preciso... Calma. Mas assim, calma. Eu sou o Senhor, eu luto as suas batalhas. Na manhã seguinte, o texto fala que Josué e o povo de Deus testemunharam com seus próprios olhos o poder do Senhor, confundindo o inimigo. Os dois exércitos mais fortes atacaram o mais fraco, e depois, quando sobrou os dois, eles se atacaram e se mataram até que não ficasse só um deles em pé. Quando os problemas vierem e o medo abater o seu coração e você não souber o que fazer, já vou terminar. Lembre-se que o Deus de Josafá é o seu Deus. E que as promessas de Deus para Josafá, em Cristo, são suas promessas. Portanto, se humilhe diante do Senhor. Clame ao Senhor. Se renda ao Senhor. Descanse diante dEle. E confie que no nome de Jesus, os inimigos à nossa frente cairão, por louvor e para a glória do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.